Oi, gente, vamos dar sequência aqui na nossa matéria acerca da competência, nossa sexta parte. Gente, então nós vimos que algumas pessoas possuem prerrogativa de função. Vimos a respeito de que para que ela tenha a prerrogativa de função, ela precisa estar no exercício da função, né, da função pública, e precisa que o crime cometido tenha relação com a função exercida. Além disso, é possível a prorrogação da competência quando exaurida a fase de instrução criminal, né? Então, não há modificação de competência quando exaurida a instrução criminal. Gente, agora, no que tange a competência originária, né, competência em que começa em determinado órgão jurisdicional, e a competência do tribunal do júri. Vocês sabem, vocês escutam sempre falar que o tribunal do júri é muito mais do que uma questão de competência, uma garantia constitucional. Porém, e quando a pessoa tem uma prerrogativa de função e comete um crime doloso contra a vida? Bom, inicialmente a gente precisa se atentar se aquela conduta tem relação com a prerrogativa de função. Veja, eu posso muito bem cometer um homicídio, né, ou um crime doloso contra a vida, enfim, tendo relação com a função que eu exerço. Como? É verdade, os casos são mais específicos, mas é possível. Veja, eu posso matar o vice-presidente. Desculpa, eu, na qualidade de vice-presidente, posso matar o presidente da República. Ou seja, eu só o matei em razão da função que exerço. É claro, as hipóteses são menores, né? E em especial, essa relação de prerrogativa de função com competência do tribunal do júri, ela fica um pouco menos evidente em razão da alteração que a gente trouxe do quê? Que para a prerrogativa de função é preciso que o crime cometido tenha relação com a função. Isso foi evidente, a gente já viu naquela ação penal 937, lembra? Naquela questão de ordem na ação penal 937. Então isso ficou mais difícil de ser visualizado em alguns casos concretos, em razão de que nessa questão de ordem se exigiu que o crime cometido tenha relação com a função. Que a pessoa não precisa apenas estar no exercício da função, mas que o crime cometido tenha relação. Então as hipóteses de prerrogativa de função junto com a questão de competência do tribunal do júri ficou para casos bem específicos, mas podem existir. Então, nessa hipótese, né, tendo a pessoa prerrogativa de função, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, e tendo ali uma questão de competência do tribunal do júri, ou seja, crime doloso contra a vida, nos casos em que a prerrogativa de função estiver expressa na Constituição da República, na Constituição Federal de 88, prevalece a prerrogativa de função. Então, se eventualmente o presidente da República cometer um crime doloso contra a vida no exercício da sua função e com relação à sua função, por exemplo, tá? Ele não será julgado pelo tribunal do júri, mas sim pelo STF, tá? É o que diz o seguinte: as autoridades cuja competência por prerrogativa de função seja determinada pela Constituição da República não são submetidas a julgamento pelo júri nos casos de crimes dolosos contra a vida. Quando então que a pessoa com prerrogativa de função cometer um crime doloso contra a vida vai a julgamento no tribunal do júri? Em uma hipótese bem específica, quando a competência estadual, apenas ela, versar sobre prerrogativa de função. Ou seja, a Constituição da República não pressupõe aquela prerrogativa de função, mas a Constituição estadual sim. A gente viu que a Constituição da República tem uma parte lá que diz
senadores, deputados estaduais e secretários de Estado, dentre outras autoridades que, a depender da Constituição estadual, ali assevere uma determinada prerrogativa de função. Ou seja, quando a Constituição da República não falar sobre aquela hipótese de prerrogativa de função, sobre aquele cargo, né, e apenas a Constituição estadual dispuser sobre essa prerrogativa de função, o que vai prevalecer? Tribunal do Júri. Caso em que a Constituição da República versar sobre prerrogativa de função, aí será o que dispuser a Constituição da República, né, e não o Tribunal do Júri, tá? Então, aquelas autoridades cujo foro de prerrogativa de função estiver estabelecido exclusivamente na Constituição estadual são submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri. E nós temos uma súmula que versa sobre isso. Súmula 721 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro prerrogativa de função estabelecido onde? Na Constituição estadual. Ok? Agora, gente, questão de imunidade e prerrogativa dos parlamentares. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido, principalmente em constitucional, vocês devem ter trabalhado sobre isso, a questão de imunidades em que deputados e senadores possuem no exercício de suas funções. Evidente. É verdade, a Constituição da República trouxe prerrogativa de função para eles, né? Vamos lembrar alto escalão do legislativo, alto escalão do judiciário, critério da simetria. Mas além disso, os deputados e senadores possuem uma questão chamada imunidade, que é diferente de prerrogativa. Então, o artigo 53 da Constituição vai dizer: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não é à toa que é um circo, né? Que a gente vê em votação do Congresso. Principalmente, né, quando a gente tem aqueles assuntos mais acalorados, né? A gente vê que é um circo. Vocês nitidamente já devem ter visto situações como essa. E por que eles podem falar tudo nesse momento? Desde que sejam relacionados a opiniões, palavras e votos. E o caso em que o presidente Jair Bolsonaro falou que uma outra parlamentar não merecia ser estuprada. Isso tem a ver com opinião, palavras e votos? Veja, isso vai além. Isso vai além do que uma questão de opinião. Isso é de você, digamos, ofender a dignidade de alguém nesse sentido, vai além do que uma questão de opinião, palavras e votos, né? Então não é qualquer coisa que eles são invioláveis. Certas coisas fogem do que a gente se refira à opinião. Evidente que cabe um bom senso e uma questão de proporcionalidade. Eu não posso ali, por exemplo, falar sobre viva o nazismo. Eu não posso, porque eu estou cometendo um crime. E nesse sentido, a gente vai além do que uma questão de opinião, né? Muito cuidado, embora a linha seja tênue, a gente tem que prestar atenção para que a gente não esteja indo muito além do que uma questão de opinião. Nem tudo é uma questão de opinião. Certas coisas ofendem diretamente, seja a própria pessoa, seja questões que ofendem, inclusive, a critérios de cidadania e republicanos, né? Então, tem certas coisas que vão além e a gente precisa ter cuidado para que não ache que tudo é uma zorra, né? E qual que é esse alcance da imunidade? Desde que eles estejam no exercício ou desempenho das suas funções. Precisam estar na casa legislativa, né? Ou respectiva, ou no sentido de fora dela, em quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É necessário, tá, que a gente tenha relação com critérios funcionais do parlamentar.
Eu não posso falar coisas alheias à função parlamentar. Por isso que eu digo, eu falar sobre viva o nazismo não tem a ver com a função parlamentar. Eu falar que uma pessoa merece ser estuprada não tem a ver com a função de parlamentar. Certas coisas extrapolam e vão além do que uma questão de opinião que tem a ver com o exercício parlamentar. Muito cuidado para que a gente não ache que pode tudo, né? Então, o artigo 53 eu colacionei aí para vocês, né? E o que a gente conclui com isso, com essa questão de imunidade? A gente conclui que os deputados e senadores, muito mais do que uma questão processual, porque prerrogativa tem a ver com questão processual, os deputados e senadores possuem imunidade. Vai além do que uma questão processual de prerrogativa. E com ela não se confunde, tá? Em suma, infrações penais comuns. Deputados e senadores serão julgados por quem? Pelo STF, né? Os crimes de responsabilidade pela respectiva casa. Nos casos dos incisos do parágrafo 2º do artigo 55, será decidido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político. Isso é evidente quando não tiver dentro das hipóteses de imunidade. Então, casos em que extrapolem a questão de imunidade ou casos de crimes comuns, né, praticados fora do exercício parlamentar, aí a gente tem a competência do STF para julgamento, processamento e julgamento dos crimes comuns e na respectiva casa nos casos de crime de responsabilidade. E a gente já trabalhou um pouquinho, mas a gente não pode esquecer, e eu friso que essa é a questão mais importante no que tange a prerrogativa de função. A P937, no que tange ao início e fim da prerrogativa. Vamos lá ver. Crime cometido anteriormente à posse. O sujeito adquire prerrogativa no momento em que assume o mandado eletivo, cargo ou função. Isso antes da AP 937. O crime cometido durante o exercício, agente por estar no efetivo exercício, possui prerrogativa. Em qualquer caso, no caso antes da AP 937, cessado o exercício do mandado eletivo, cessa a prerrogativa. Isso cessava, né? Ou seja, a pessoa, mesmo que o crime tivesse sido cometido antes da posse, ela assumia a possibilidade de prerrogativa de função quando tomasse posse daquele cargo, né? Hoje a gente sabe que não é mais assim. Depois da questão de ordem na AP 937, crime cometido antes da posse não recebe prerrogativa. Crime precisa ser cometido durante o exercício do cargo, né? Crime cometido após a posse recebe prerrogativa apenas se o crime for relacionado às funções desempenhadas e na hipótese de prorrogação de competência. Lembra? De fim da fase de instrução? É importante vocês terem isso em mente, tá? Então, cessado o exercício do mandato, cessa a prerrogativa e o processo será remetido para a justiça competente, no primeiro grau de jurisdição, né? Caso em que a gente não está falando aqui de competência originária. Porém, imagine falando esse porém, após o fim da instrução, aquilo que eu falei, a competência não será mais afetada se a pessoa vir a assumir ou deixar o cargo. Beleza? Vou encerrar esse vídeo aqui, porque agora a gente vai falar da competência material em sentido amplo. Beleza? Beijo, até daqui a pouco.